Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para falar sobre as novas regras da Agência Nacional da Saúde sobre o parto normal. Conosco estão aqui o Dr. Virgílio Queiroz, que é ginecologista e obstetra, e ele é da Coordenação da Atenção à Saúde da Mulher de Belo Horizonte, e o Dr. Marcelo Magalhães Rocha, que é mestre em Direito Privado. Muito obrigada pela participação dos senhores no nosso programa. Prazer. Pois é. Existem novas regras a respeito do parto, doutor Virgílio, e eu queria que o senhor me falasse o que é. Quais são essas novas regras? As discussões começaram em janeiro deste ano e a publicação para a efetivação das normas a partir do dia 6 de julho. E determinando que, ao se internar uma mulher para assistência ao parto, se exigindo uma série de passos importantes para se conseguir ter um bom parto. E é explícito com relação à necessidade de haver um registro gráfico do partograma, que é um registro em um papel que você faz uma área de ação, uma área de alerta e um tempo determinado para determinadas ações. Partogramas esses que no SUS de Belo Horizonte a gente já tem em contrato com as maternidades públicas que ele seja preenchido em tempo real. Aí passou a exigir nos hospitais privados. O outro adendo, que ela explicita a necessidade de ter o cartão de pré-natal com um resumo da casuística da mulher durante o cuidado de pré-natal. E toda essa polêmica com relação à necessidade de normatizar o cuidado obstétrico. E no meio da determinação, houve uma outra determinação pautada na autonomia da mulher, dizendo que se ela orientada durante o pré-natal dos riscos e benefícios do parto normal em relação à cesariana, e ela teria nessa autonomia a possibilidade de poder decidir por uma cesariana, às vezes desnecessária. Então, a gente fica exposto a uma situação nova, que era um acordo tácito entre as partes e que, ao se fazer um determinante legal, se normatiza uma ação que vai contra o que a literatura explicita. Então, é delicado. Entendi. Doutor Marcelo, qual que é o objetivo central dessa nova regra da ANS? Muito bem. Essa nova regra da ANS, a 368, ela visa, na sua essência, dar mais informação à gestante, se solicitada. Então, como o Dr. Virgílio disse, o cartão da gestante, o cartão de informação à gestante, eles têm que ser solicitados à operadora do plano de saúde pela gestante ou seu representante, se ela tiver impossibilidade de pedi-lo. E essas informações dizem muito respeito sobre a quantidade, ou melhor, o percentual entre cesarianas e partos normais realizados pelo médico, da operadora, de qual a gestante contratou, e do estabelecimento de saúde credenciado, no qual será feita os cuidados relacionados ao parto até a conclusão do procedimento. Entendi. Doutor Virgílio, qual é a principal diferença e quais são os riscos entre o parto normal e a cesariana? A gente tem que considerar a cesariana é uma cirurgia importantíssima, que salva muitas vidas. Na verdade, ela tem sua indicação precisa. Porém, nós temos que, diante dessa realidade, quando se depara com o paciente, é comparar um parto normal com a cesariana desnecessária. Sim. Porque, muitas vezes, essa insegurança que a mulher carrega deixa passar desapercebido e não ser explicitado pelo profissional, por uma série de questões que a gente vai discutir mais adiante, que existem diferenças com relação à anestesia. Um parto normal, a anestesia é durante o tempo todo nas costas, a partir do momento que começa a sensação dolorosa. A cesariana é uma anestesia pronta e aí vai repercutir na dor. A dor do parto é antes, nasceu, acabou a dor. A dor cesariana é depois que nasceu. Então, você tem um pós-operatório. Com relação à anestesia, vai ter diferenças pequenas. A cicatriz. Hoje, o parto normal
não se tem que fazer de rotina aquele corte do períneo. Os estudos mostraram que ele não é feito de rotina. A cesariana tem um corte, sabidamente, no abdômen, que não é a região natural de se nascer os seus bebês, né? E o grande problema de diferenças que levam aos riscos e benefícios de cada um é a previsibilidade. Então, nós vivemos uma sociedade de imediatismo, que não se tem paciência, e a cesariana é uma cirurgia desnecessariamente agendada algumas vezes, infelizmente muitas vezes. Pois é. Quais são esses dados? O número de cesarianas no Brasil é muito alto? É alarmante. Do mundo, o país que mais tem cesarianas é o Brasil. E há uma diferença gritante entre cesarianas que acontecem no sistema público e no sistema privado. Todas são mulheres. Por que no privado tem mais que no público? Então, você depara com diferenças entre 85% dos partos que acontecem nos hospitais privados do Brasil, 85% são cesarianas. Nos hospitais públicos de Belo Horizonte hoje, eu tenho 25% cesariana. Quando eu junto os dois, Belo Horizonte fica com 56% cesariana. E a Organização Mundial de Saúde preconiza 15% de cesariana indicadas por apresentação pélvica, placenta prévia total e algumas outras indicações de urgência. Então, as indicações são muito precisas. E quando nos depararmos com essa liberalidade, né, a gente vai ter que estender esse direito também às mulheres que usuários do SUS. Claro. Já que o argumento é na ótica da autonomia, né, as mulheres que usam o SUS também teriam esse direito autônomo. Mas sob o ponto de vista clínico, médico, porque tem aí a previsibilidade, Claro. não é? Mas sob o ponto de vista médico, Não, do ponto de vista médico... qual a opinião do senhor? Não, sabidamente, a literatura. O profissional de saúde ele não pode ter uma opinião pessoal. Hoje, a prática é baseada em evidências científicas. Sim. As evidências científicas são todas consensuais que o parto normal tem resultados muito melhores que o parto cesariano. Então, você tem que ter uma postura ética e correta. Quando você depara com assistência obstétrica, assistência ao parto no mundo inteiro, quem faz parto no mundo inteiro, quem conduz o parto e assiste o parto, são enfermeiras, não são médicos. Sim. Do mundo todo. Nos Estados Unidos, na Holanda, na França. Essa regra da ANS veio para mudar uma cultura, será? Sim. A tentativa primordial, essencial, era essa. Você vai saber quantos por cento daquele hospital fazem cesariana, quantos por cento daquele médico ele tem de cesariana, que também é uma resposta, às vezes, desvirtuada pelo perfil de cliente que aquele profissional tem. Se ele mexe com alto risco, ele vai ter mais cesariana frequentemente. Com certeza. Então, às vezes não é tão explícito, mas tenta expor um problema que já é real. É um problema de saúde pública cesariana, desnecessária. Uma vez que você coloca a mulher a um risco de quase 20 vezes maior de mortalidade materna. Em Belo Horizonte, nós temos um comitê municipal de prevenção de óbito materno. Todas as mulheres que morrem entre 10 e 49 anos têm as suas causas de morte avaliadas, porque às vezes pode ter uma gravidez naquele inteirinho do óbito. E a nossa razão de mortalidade é baixa. Mas nós já fizemos o cálculo de por que a mulher morre na usuária do SUS e por que a mulher grávida morre também na saúde suplementar. Certo. As causas são diferentes. Então, a mulher que morre de pré-eclâmpsia, de complicação da pré-eclâmpsia, complicação do tromboembolismo, são as doenças que matam no mundo inteiro. Essas morrem também na saúde suplementar, mas morrem na saúde suplementar mais por hemorragia e infecção. Então, às vezes, ao deparar com a cesariana desnecessária, às vezes a primeira cesariana repercutiu numa placenta que agarrou no terceiro filho. Então, a primeira chance que a mulher tem de ter um futuro obstétrico menos arriscado quando de complicações de parto é a primeira gravidez. Claro. Entendi. Doutor Marcelo, e o que muda para os médicos e para os hospitais com essa nova regra? Bom, informação é um bem jurídico caro. Então, com certeza, havendo essa necessidade de ranquear, vamos dizer dessa forma, os médicos pelo número de cesarianas que eles realizaram e o número de partos normais que eles realizaram, isso vai causar um custo de fiscalização por parte das operadoras nos hospitais e dos médicos em si próprios. E
eu temo que esse custo será transferido a nós, usuários dos planos, com certeza. Agora, essa questão relacionada à necessidade de justificar todas as cesarianas causa um problema maior ainda, porque não são tantos os leitos disponíveis. E, havendo essa necessidade de justificar toda a cesariana, e ela for injustificável, ou não for solicitada, não for eletiva, um parto pode durar mais de 12, 13 horas, por assim dizer. Uma cesariana é mais agendada. Então, temos esse probleminha relacionado ao número de leitos, que podem se tornar insuficientes. Não sei se essa é a opinião do Dr. Virgílio, mas eu penso dessa forma, o que pode acontecer. Tudo é exercício de predicção, porque ela está em vigor desde segunda-feira passada. Há muito pouco tempo, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco, voltamos já já falando sobre parto normal.